A palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração no dia de hoje tem como tema o impacto da glória de Deus. Diga comigo, o impacto. Diga, o impacto. O impacto. O impacto da glória de Deus. Diga de novo, o impacto da glória de Deus. Eu quero que você glorifique mais uma vez o nome de Jesus. E o nosso subtema é o Messias ungido. Eu quero que você diga comigo, o Messias ungido. O Messias ungido. Glorifica mais uma vez o nome de Jesus. Todo tema tem uma problemática. E a problemática é a definição do nosso tema. O impacto da glória de Deus. O que é o impacto da glória de Deus? E o nosso subtema é o Messias ungido. O que é Messias? O que é unção? E antes de nós abrir a Bíblia, eu quero aqui fazer algumas considerações, separar cada palavra para que os irmãos consigam ter um entendimento profundo da palavra. O termo impacto já é um termo que nos chama a atenção. Impacto. Se for traduzir literalmente, a palavra impacto é uma forma do verbo impactar, e que significa a capacidade de causar influência ou efeito muito forte sobre algo ou sobre alguém. Impacto. Estamos a falar literalmente. Palavra glória. O que é que significa glória? Nós muitas vezes falamos glorifica a glória de Deus, mas por vezes não sabemos o teor da palavra. A palavra glória é um termo que deriva do hebraico, palavra idiomática, que a sua tradução significa peso ou força sobre qualquer objeto, corpo, numa superfície. Glória. Então agora juntamos impacto da glória de Deus. Mas também o impacto pode significar colisão, embate, repercussão, influência, afeto, empurrão, explosão, impacto. Mas agora juntamos duas palavras: impacto da glória, influência da glória. A glória entendemos que é uma força. Impacto da glória de Deus é uma palavra que tem vários sentidos, mas o que nos chama aqui a atenção e o que nos interessa é o sentido no contexto bíblico. Impacto da glória de Deus. O que é o impacto da glória de Deus? O impacto da glória de Deus significa, ou pode ser entendido, a capacidade que o Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, tem de influenciar pessoas, transformar pessoas, renovar mentes, curar corações, libertar pessoas. Impacto da glória de Deus. E agora vamos para o subtema Messias. Nós falamos Messias também é um termo derivado do hebraico. Nós estamos a buscar a raiz da revelação da palavra, que significa Mashiach. Messias, Mashiach. Que Mashiach pode ser entendido como ungido. O que é unção? Unção é a derramação ou o derramamento do poder de Deus sobre um homem ou uma pessoa para um fim e um objetivo. E qual é esse fim ou objetivo? Deus, quando derrama a unção sobre alguém, é com o objetivo para curar ou para determinar ou para executar um propósito. E como estamos no termo Messias, vamos recuar, e eu vou usar o termo em hebraico porque é um termo que carrega poder. Mashiach, que é o que muito ouvimos falar. Yeshua e a Mashiach, que é considerado como ungido, significa ungido para libertar,
para curar, para salvar. E a Bíblia nos conta que durante o percurso da Bíblia, Deus deu profecias a profetas. E um dos profetas que é considerado como o profeta do advento do Messias, advento é aquele que vem, advém, é o profeta Isaías, que entregou 80% da revelação do livramento do enviado do rei. E também Messias pode ser entendido como um rei que é ungido, porque no Antigo Testamento apenas alguns homens eram ungidos: os profetas, sacerdotes e reis. E hoje entendemos como unção o derramamento do azeite sobre a cabeça de alguém para ser apresentado e consagrado para a execução de uma obra. E nós temos o nosso subtema, o Messias ungido. E vai a nossa questão. Eu lanço uma questão para a reflexão, não precisa responder. Quem é o Messias ungido? Dizer que o Messias pode ser um profeta, dizer que o Messias pode ser um pastor, um sacerdote, alguém que recebeu a unção da parte de Deus para libertar. E quem é? Vai a questão. Os judeus aguardaram e até hoje aguardam, porque a Bíblia em João diz que Deus enviou Cristo aos céus, mas os céus não o receberam e não o creram que ele era o Messias, aquele que havia de vir para poder libertar o seu povo. E ainda disse que na religião judaica até hoje eles cantam e clamam Maranata. Maranata vem, Messias vem. Porque eles entendem que Jesus ainda não veio, mas Jesus já veio e virá a segunda vez. Continuando o nosso tema, eu lanço a questão: quem é o Messias ungido? Eu quero que você glorifique no nome de Jesus com uma forte salva de palmas. A questão está no ar e eu te convido, primeiramente, vamos abrir o livro de Isaías 61, dos seus versos 1 ao 3. Vamos na profecia primeiro, na revelação. E depois vamos abrir Lucas 4, do versículo 14 até o 22. O cumprimento da revelação e a resposta dessa pergunta que nós temos agora, que é a questão de quem é o Messias. Mas aproveitar e dizer, amada igreja, que o nosso tema, hoje nós vamos correr no livro de João 4. João 4, nos seus versos... Não, João 5, desculpem, nos seus versos 1 até o 15. Hoje nós vamos viajar com essa passagem, porque eu tenho a certeza que Deus tem muita coisa para falar contigo. Vamos abrir ainda Isaías 61, 3. Quem já achou, diga amém. Isaías 61, vamos ler do versículo 1 a 3. Vou voltar a repetir a questão. Quem é o Messias ungido? Vamos assim ler a palavra. Diz a palavra do Senhor. A minha Bíblia tem como tema: a salvação é proclamada. E eu havia dito que o Messias significa ungido para salvar, para libertar, para curar e para pregoar. O Messias, o Mashiach, é alguém ungido por Deus para salvar, para libertar, para curar. E dizer que o Mashiach ou o Messias pode ser qualquer um de nós aqui, desde que receba a unção. Então, a minha Bíblia no livro de Isaías 61 tem como tema: a salvação é proclamada. Já estamos aqui a ver uma ligação entre o termo Messias com a salvação. Diz assim o versículo 1: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar a boa nova aos mansos. Versículo 1 ainda: enviou-me para restaurar os contritos de coração. Eu vou repetir essa parte porque eu senti que a mensagem que Deus preparou para o dia de hoje, ela se encaixa em cada etapa que houve aqui no culto. Eu não estive aqui, mas consegui sentir. Continuando: enviou-me a restaurar os contritos de coração, pessoas com coração fechado,
que resistem ao poder de Deus, que não deixam a palavra de Cristo entrar, mas dizer, amada igreja, que a palavra de Cristo é espada, ela fura, ela quebra, por mais que o nosso coração esteja fechado, ela transforma-se em uma seta e parte o teu coração. Continuando, para restaurar contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Estamos a falar do Messias, ainda não sabemos quem é. Está subentendido. O livro de Isaías que estamos a ler é uma profecia que Isaías recebeu e está a passar para o povo. Vamos para o versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestido de louvor por um espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E agora vamos saber quem é o Messias ungido, e depois vamos para o impacto desse Messias no lugar onde ele esteve. A minha Bíblia tem como tema: Jesus é expulso de Nazaré. Já temos a resposta, mas vamos ler a mensagem que é para podermos ter uma resposta certeira. Diz assim a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia, eu te convido a acompanhar. E quem não tem uma Bíblia, te convido a ouvir atentamente a mensagem do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 14. Então, pela virtude do Espírito. Dizer que o termo virtude significa poder. É poder. A virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia. Quer dizer que a partir do poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. Vamos continuar. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegado a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga. Levantou-se para ler. Vamos prestar atenção no versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Acabamos de ler agora o livro do profeta Isaías. Jesus Cristo recebeu o livro do profeta Isaías. Vamos continuar. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Era Jesus Cristo falando. Está a confirmar a nossa resposta. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, versículo 19, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos para o versículo 20. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Eu quero que você glorifique, amada igreja. Glorifica por essa mensagem. Jesus Cristo aqui nessa mensagem que ele leu, ele está fazendo um resumo de tudo aquilo que são os problemas que o povo tem passado. Doenças, angústia, depressão, cegueira, bloqueio, prisão, tudo. Aquilo que se calhar cada um aqui dessa sala esteja a passar por alguma coisa. Mas se calhar você ainda não sentiu o toque ou ainda não aconteceu, vou dizer alguma coisa. Vamos continuar no versículo 21. Então começou a dizer-lhes: hoje, versículo 21, se cumpriu
esta escritura em vossos ouvidos. Eu lanço a questão: quem é o Messias ungido? A igreja vai responder: Jesus. Responde: Jesus. Quem é o Messias ungido? Jesus. Quem é o Messias ungido? Jesus. Declara bem alto. Satanás precisa saber que há alguém que está ungido para nos libertar. Quem é o Messias ungido? Jesus. Quem é o Messias ungido? Bate palma para esse Deus. Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, amada igreja. Jesus é o Messias ungido. Agora vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, que é o tema que Deus deu para nós mergulhar, para lermos. É um livro muito profundo, João 5. João 5. João 5. Abra a tua Bíblia no livro de João 5. Vamos meditar do versículo 1 até o versículo 15. Porque há um testemunho aqui muito forte. No versículo 1 a 4 diz que a misericórdia de Deus, ela, para além de perdoar os nossos pecados, ela também cura as nossas enfermidades. E aqui eu consigo perceber que desde a caminhada de Jesus Cristo, Jesus não curava assim, antes perdoar. Dizer que a misericórdia é um atributo, é uma chave que abre a minha, a tua libertação. A tua cura é o teu problema. Para poder ser impactado, ser influenciado pelo impacto da glória de Deus, é necessário que de Deus se sinta compassivo, se sinta alcançado pelo teu lamento, ou se ele se sinta necessário, ou se ele sinta a necessidade de poder te perdoar. Por isso é que Jesus Cristo perguntava às pessoas se realmente queriam ser sãos, libertas. Mas antes dele declarar a palavra, ele dizia: os teus pecados são perdoados. Por isso é que eu percebo que João Batista, quando trouxe o evangelho do reino, a primeira mensagem que ele passou para o povo é o arrependimento. Deus não consegue se mover, Deus não consegue agir quando não há uma reação nossa de arrependimento. Porque o nosso arrependimento conecta a compaixão de Deus. O nosso arrependimento, a vontade de ser liberto, a vontade de se arrepender, conecta a compaixão de Deus. Por isso, Davi, que antecedeu Jesus, ele disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi está a instruir a sua alma, o seu coração, a bendizer ao Senhor, porque ele sabia que por intermédio da oração ou do louvor, por intermédio da sujeição, da rendição da sua alma, que é o seu coração, quando falo de alma, falo do seu coração, Deus haveria de ter compaixão. E ele confirma no versículo 3, dizendo que a misericórdia de Deus, Davi estava a conversar consigo mesmo, Davi estava a conversar com seu coração, dizendo: meu coração, louva a esse Deus, louva a esse Senhor, porque a misericórdia dele tem poder para me perdoar e também tem poder para me curar. Amém, amada igreja? Amém. Glorifica no nome de Jesus. Vamos continuar a meditar na palavra. Estamos no versículo 4, que disse: porquanto, já estamos no tanque, já estamos na igreja. Vamos olhar o tanque de Betesda como igreja, ou um lugar onde povos se reúnem. Porque eu sei que se Deus baixar aqui agora e levantar o seu livro, Ele vai tirar problemas de cada um aqui dentro. Aqui ninguém é santo, aqui ninguém é perfeito, nem eu sou perfeito, nem eu sou melhor do que vocês que partilham essa palavra. Se Deus baixar aqui, abrir o seu livro e começar a revelar, vamos perceber que todos nós aqui temos pecados, todos nós aqui temos problemas, todos nós aqui temos aflições. Então aqui a Bíblia diz que esses homens que carregavam problemas, aflições, foram a um lugar, diga, a um lugar, aonde a intervenção divina repousava. E o versículo 4 diz: porquanto um anjo
descia em certo tempo ao tanque. Não olhe o tanque, a igreja. Há anjos, amada igreja. Quando o ministro diz que há anjos, é que há. Porque a Bíblia nos mostra, anjos são seres ministradores daqueles que Deus escolheu para poderem dar a terra prometida. Anjos de Deus são mensageiros de Deus. Anjos de Deus, eles nos servem como protetores, também como entregador de bênção e de mensagem. Então, nós aqui vamos continuar, versículo 4 diz: um anjo descia em certo tempo ao tanque. Eu vou mudar aqui a linguagem. Um anjo descia em certo tempo aqui na igreja e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava qualquer enfermidade que tivesse. O primeiro. Quem é o primeiro na casa do Senhor? Nós aqui estamos a ver um cenário como se fosse um cenário de competição. Estamos a olhar aqui como se fosse um cenário de disponibilidade. Será que você tem chegado ao tempo certo? Deus, amados irmãos, meus amados, meus irmãos, pais, jovens, adultos, avós, Deus não espera ninguém. Se tu não te disponibilizas para receber Jesus, aquele que é ungido, nós vamos perceber através dessa palavra, tu perdes a tua bênção. Até eu chegar cedo na casa do Senhor, se você chega tarde, o anjo passa, aquele que estiver aqui leva a tua bênção. E nós percebemos que esse paralítico que não conseguia andar, aqui dois detalhes: ele tinha vontade, ele tinha disponibilidade, mas havia uma limitação, havia um bloqueio, havia alguma coisa que lhe impedia de ser liberto. E nós percebemos que a Bíblia aqui diz que aquele que primeiro descia recebia a cura. A cura por intermédio de quem? Do anjo. Não estamos a falar ainda do Espírito Santo, não estamos ainda a falar de Jesus Cristo, estamos a falar do anjo. Há anjos com missões aqui na igreja. A partir de cada etapa, a partir do primeiro momento que o ministro abre a Bíblia e declara a abertura do culto, o serviço começa. Dizer, amada igreja, que mesmo muito antes de nós estar aqui, Deus já está, Deus trabalha 24 sobre 24. Versículo 5 diz que estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Há pessoas que carregam problemas há muito tempo. Há pessoas que carregam enfermidades há muito tempo. Há pessoas que carregam limitações. Quando falo de limitações, eu falo de limitação sentimental, a incapacidade de conseguir ter um relacionamento. Falo de limitação financeira, a incapacidade de conseguir ter um emprego, de conseguir prosperar mesmo tendo emprego. Quando eu falo de limitação espiritual, a incapacidade que homens e mulheres têm de poder se firmar na presença de Deus. Quando falo de limitação, a incapacidade de poder alcançar ou gerar um fruto, um filho. Quando eu falo de limitação, é a capacidade de poder prosperar, de poder ser uma pessoa saudável. Limitação é prisão. E nós percebemos aqui na Bíblia que esse homem jazia 38 anos. Há quanto tempo? Uma pergunta que eu lanço. Tu estás à espera do teu milagre. O que tens feito? Será que tens se esforçado? O que é que impede a glória de Deus de você buscar a tua libertação? Vamos no versículo 6, diz: Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado e havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Pergunta no teu irmão: queres ficar são? Queres ser curado? Queres ser liberto? E a Bíblia diz que no versículo 7, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada,
me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, deixe outro antes de mim. Dizer, amada igreja, que há coisas, há toques, há manifestação, há impactos, há problemas, há situações na tua família que não será o pastor que vai resolver. Não vai ser pelo toque do profeta. Não vai ser pelo anjo que vai descer. Não vai ser pelo irmão que vai orar. Não vai ser pela profetisa que vai te libertar. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Jesus está acima de qualquer homem. E Jesus foi pessoalmente até ao tanque de Betesda. Jesus Cristo deixou a festa. Jesus Cristo deixou os seus discípulos. Jesus Cristo se desfez de tudo e foi às escondidas. Jesus Cristo foi de fininho, porque ele sabia que havia um homem lá que precisava dele. Porque ele sabia que havia um homem que o seu coração estava disponível e não tinha ninguém para o ajudar. E uma das coisas que me chamou a atenção é que esse homem estava à espera do pastor, estava à espera do profeta para poder alcançar a vida dele. Meu irmão, não é o profeta, não é o pastor, não é o apóstolo. Há problemas, há situações em que Deus precisa do teu coração. Em que Jesus precisa do teu coração para poder impactar a glória de Deus. A glória de Deus procura situações. Jesus procura desafios. Jesus procura problemas da nossa vida. Jesus procura causas que nós achamos impossíveis para Ele poder te impactar com a glória dele, porque eu percebo que a glória de Deus, ou o impacto da glória de Deus, é o poder de Deus de poder transformar a tua vida e mostrar aos homens que só Ele pode, que só Ele consegue e que só Ele pode fazer. E aqui no versículo 8 diz: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio lhe disse: toma a sua cama e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Voltando, aqui nós percebemos disponível. Por intermédio da situação que esse paralítico passava, Jesus Cristo sentiu compaixão. Jesus Cristo sentiu a necessidade de curar. Então, amada igreja, problemas para nós, que nós achamos grandes, para Deus é um desafio. Para Deus é uma situação dele impactar com a glória deles. Jesus procura homens e mulheres que precisam de ver a sua glória. A Bíblia diz que Jesus Cristo declarou diante da igreja que ele era o ungido de Deus para libertar, para curar e para poder apregoar a boa mensagem àqueles que precisavam. Por isso aqui há uma mensagem: vamos ser como esse homem, vamos abrir o nosso coração, vamos pedir por perdão, vamos clamar pelo Messias, porque nós percebemos que só com arrependimento, só com a misericórdia de Deus, Deus é movido, Deus ele se mostra, Deus ele revela, Deus ele liberta, Deus ele opera. A nossa cura depende da nossa disponibilidade. A nossa cura depende da nossa coragem. A nossa cura depende da nossa fé. A nossa cura depende do grito do nosso coração em ser alcançado por Jesus. A Bíblia declara que o cego Bartimeu, ele andava
se rastejando pela rua. Ele não via e não sabia o que fazer. Mas a Bíblia diz que houve um dia em que Jesus de Nazaré passava com uma multidão de pessoas e ele percebeu que era Jesus. E ele perguntava pelas pessoas: quem é ele? E as pessoas diziam: sai da frente. E ele clamava: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele clamava: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a Bíblia diz que Jesus Cristo parou. Meu irmão, o que chama a glória de Deus é o teu grito de socorro, é o teu grito de compaixão, é o teu grito de misericórdia. Não olha pela necessidade que você tem, olha pelo teu coração e olha pela graça e intervenção divina de Deus. E Jesus Cristo automaticamente parou e disse: alguém me chamou. Por quê? Porque a chamada de Bartimeu foi sincera. Bartimeu não chamou Cristo: me dá um carro, me dá uma casa. Bartimeu chamou Cristo e pediu compaixão de Deus, porque ele reconheceu que ele era pecador e ele reconheceu que ele não era digno de receber. E automaticamente os homens perguntaram: quem pecou? E Jesus Cristo disse: nem ele nem os seus pais, mas Deus permitiu para que o nome de Deus fosse glorificado. E a Bíblia diz que também houve uma mulher que jazia 12 anos, padecia com um fluxo hemorrágico. E essa mulher passou por vários doutores e não a encontrou cura. E ela, quando viu Jesus passando, ela disse que eu creio que se eu tocar nas vestes desse homem, eu serei curada. Meu irmão, o que nos salva, o que nos cura, o que nos permite ser alcançado por Deus é a nossa fé, é a nossa disponibilidade. Porque nós aprendemos aqui que esse paralítico estava à espera que alguém lhe empurrasse na água para ser agitado e ele ser alcançado pelo anjo. E não teve ninguém. Porque na igreja, no tanque de Betesda, ninguém se preocupava com ele. Todos estavam com problemas e cada um queria a solução do seu problema. Mas Jesus Cristo veio do coração daquele homem desprezado, veio do coração daquele homem abandonado, veio do coração daquele homem que não conseguia andar. Ele se locomoveu, ele se mobilizou, ele se direcionou até aquele homem para lhe curar. De dizer que aqui na igreja não há elite, aqui na igreja não há extrato social, aqui na igreja o que move a glória de Deus é o meu coração, o teu coração arrependido, é a tua necessidade de ser alcançado pelo Rei da Glória. Porque a Bíblia nos relata que há uma unção que ele recebeu. A unção é para ser despojada, a unção é para ser usada, a unção é para ser repartida, a unção é para ser derramada. E ele disse ainda àqueles que eram religiosos: eu não vou calar a minha boca, eu não vou parar de profetizar, eu não vou parar de aconselhar pessoas, porque eu não fui enviado por vocês que são justos, por vocês que carregam orla santa, mas eu fui enviado por esse homem que não tem com quem falar, por esse homem que não tem com quem ser recebido, por essa mulher que se encontra enferma, e para manifestar o poder de Deus. Aleluia. A igreja é um lugar de misericórdia divina. A misericórdia, amada igreja, é a chave para a salvação e a chave para a intervenção divina de Deus. Tudo que nós precisamos depende da misericórdia. Por isso é que, se nós lermos desde o ministério de Jesus Cristo, todos os servos eram alcançados, curados, libertos pela compaixão de Cristo, pela misericórdia de Cristo. Por quê? Porque nós somos pecadores, somos imperfeitos, nós somos corrompidos por Adão e Eva, e nós não temos acesso nem liberdade de alcançar o toque de Deus. Mas a Bíblia diz que por conta da graça, a graça de Jesus Cristo, nós somos alcançados pela sua compaixão. Por isso é que Bartimeu, eu entendi, que chamou pelo filho de Davi, porque Davi havia profetizado que a misericórdia cura e sara enfermidades. Por isso, quando te vês diante de uma situação, é misericórdia. A misericórdia é uma arma
A misericórdia é uma chave mestra. A misericórdia é um portal que nos conecta com o agir de Deus. A misericórdia, ela abre e rasga o nosso coração e atrai o impacto de Deus. Por isso o teu problema, por isso a tua situação, a situação do teu filho é uma semente para manifestar o poder de Deus. Deus gosta de desafios, Deus gosta de problemas, Deus gosta de doenças, Deus gosta de bloqueio, Deus gosta de pessoas abatidas. Deus quer essas pessoas porque interessa e lhe permite manifestar o seu poder. Deus não veio por justos, irmãos. Deus veio por nós. Jesus Cristo, o Messias ungido, Ele veio por nós. Ele abriu o livro de Isaías e Ele disse, declarou: Deus me ungiu para te libertar. Deus me ungiu para te curar. Deus me ungiu para te abençoar. Deus me ungiu para poder apregoar a palavra de ti. Mas o que é que falta para tu seres alcançado, meu irmão? O que é que nos falta para poder ser abençoado? Quem nós temos procurado? Será que nós temos procurado Jesus? Será que o nosso coração anseia por Jesus? Será que a nossa alma anseia por Jesus? Só Ele pode. E nós vimos que esse senhor, esse homem, nem o anjo deu a bênção a ele. Nem o amigo, nem o que estava ao lado deu a bênção a ele. Mas só Jesus. Há problemas que nós pessoalmente precisamos ter contato com Ele. Contato com Ele. Ninguém vai te mostrar. Jesus não se apresenta se você não se disponibiliza. Porque Ele diz que aquele que ouve a minha voz, aquele que ouve a minha chamada e me segue, esse sim é minha ovelha. E Ele diz que Ele conhece as suas ovelhas pelo nome e Ele chamará cada uma delas. Por isso Ele diz que vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso nas vossas almas. É a palavra dele. Nós temos notado que muita gente tem morrido de depressão. Muita gente tem tido problemas, tem ficado frustrada, porque vê que a vida já não dá, porque vê que a vida está muito difícil, porque vê que a vida está muito apertada, porque vê que os seus problemas têm aumentado, porque vê que a nação está apertada, falta finanças, falta problemas, as coisas não andam, ninguém consegue fazer nada. Meu irmão, saiba que todas estas coisas a Bíblia nos aponta, todas estas coisas são vicissitudes, e Ele alertou por intermédio da sua palavra, e Ele repetiu que assim como eu tive aflições, vocês também terão aflições. Cristo não prometeu riqueza aos seus fiéis, Cristo não prometeu uma vida na terra de paz, mas Ele disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada para separar o filho do pai, para separar a mãe da filha e para poder trazer contradição entre as nações. Cristo é a marca da contradição. Ele não veio te trazer riqueza, meu irmão. Cristo não veio te fazer acumulador de fazendas, mas Ele veio te ungir, assim como Ele foi ungido, como diz a palavra, para você, tal como Ele, sair pelas ruas e curar e poder abençoar, pregar a palavra àqueles que não conhecem a salvação. Você não foi chamado para fazer aqui tesouro na terra. A palavra do Senhor declara que aquele que acumula tesouro na terra, há o ladrão, há a ferrugem que o alcançam, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim acumula a riqueza dos céus e receberá a coroa da vida e governará de eternidade a eternidade, porque ele está a fazer a vontade do reino. Aleluia. Não há nada para nós. Vamos seguir o Messias ungido. Ele tem repartido a sua palavra com todos. Antes dele ascender, a Bíblia diz que ele chamou os seus discípulos e disse: ide e pregai o meu evangelho. E a Bíblia diz que o evangelho de Deus, de Cristo, é poder
para a vida daqueles que creem. Ide, pregai o meu evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei aqui até a consumação dos séculos. E ele também disse em Marcos 15, 16 a 17, que ide, pregai o meu evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Se tu não crês em Jesus, estás condenado. Se tu não crês na palavra, estás condenado. Se tu não crês na mensagem, estás condenado. Mas aqueles que creem e aceitam o batismo deles, ele diz que falarão novas línguas. Ainda que beberem do veneno, nada lhes fará. Curarão enfermos, libertarão cativos. Em meu nome expulsarão demônios e farão milagres maiores do que o que eu fiz. Essa é a mensagem. Por isso, amada igreja, vamos mudar de direção. Vamos lembrar que nós não estamos só. Nós não estamos só. Há uma palavra de direção. Há uma palavra rema. Há uma direção. E essa direção é Jesus Cristo. Essa direção é Cristo, é Messias. E vamos fazer com que a sua igreja cresça, o seu ministério cresça e nós possamos alcançar vidas. Não se feche. Não pensa no dia da manhã. Não pensa no dia da manhã. Cada dia com o seu mal. Não pensa nos teus problemas. Vive cada dia o seu dia. Tenha fé que Cristo pode fazer. Viva a tua vida segundo a vontade de Deus. Por mais que as cordas estejam apertadas, somente mantenha firme e não abandone o teu posto como Abacuque. Porque você poderá dar muitas voltas. Procurarás amigos, procurarás filhos, pessoas, até profetas, homens de Deus, estão a desviar as ovelhas de Cristo. Mas ele diz que ele é o Pai dos órfãos, ele é o Pai da multidão, ele é o nosso Consolador, ele é aquele que vela pelas suas ovelhas, ele é aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância, ele é aquele que diz na sua palavra, aquele que crê verá a glória dele. Por isso, meu irmão, não se sinta abandonado, porque Deus é contigo, aleluia. Por isso, nesta manhã, não aceita sair da mesma forma que tu entraste. Que cada dia da tua vida seja um dia de reflexão. Faz uma reflexão de como têm sido os teus dias, de como tens levado a tua vida. Olha para a tua idade, olha para as pessoas que saem de casa e voltam e morrem sem conhecer Ele. Por vezes nós estamos aqui na casa do Senhor e ficamos frouxos. E ficamos como se fôssemos homens ingratos. Há pessoas que perderam a sua identidade e clamaram por Ele, mas não o acharam. Mas hoje aqui nesta manhã, Ele está a dar a oportunidade, está a nos dar a oportunidade de ouvir uma mensagem viva, de ouvir uma mensagem que Ele é a solução de todos os problemas, de ouvir uma mensagem que não há doença que Ele não cura, não há problema que Ele não resolve. Cristo é a solução de tudo. Ele é o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Ele diz que para Deus nada é impossível. O que é que nós queremos? O que é que nós queremos, povo de Deus? O que é que nos impede de buscar a glória dEle? O que é que nos impede de alcançar Ele? Ele está com as mãos cheias. Ele está com as mãos carregadas de poder, de bênção para nos entregar. Mas o nosso coração está fechado. O nosso coração está fechado. Pelas nossas bocas nós o chamamos, nós louvamos, nós agradecemos. Mas pelas nossas obras, pelas nossas ações e pelos nossos corações nós o negamos. Porque quando nós saímos dessa porta, nós esquecemos. E a cada dia, os problemas, as perseguições, os bloqueios, Satanás tem se multiplicado e a vontade de Deus tem se criado no meio da igreja. Então, vamos refletir na palavra do Senhor, vamos meditar mais, vamos buscar mais e vamos abrir o nosso coração, pedir a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, para nós sermos alcançados como esse paralítico foi. E não espera pelo anjo, não espera pelo irmão que te empurre para vir fazer a obra de Deus, não espera pelo irmão que te desperte para vir fazer a obra de Deus, porque quando Cristo chegar, se nós não tivermos, Ele disse que Ele virá como um ladrão, não avisará, e aquele que tiver atrasado vai ficar, vai perder a salvação. E nós vimos que esse homem ficou à espera 38 anos
à espera que alguém lhe empurrasse para ser curado. E nós muitas das vezes temos dito que não estou preparado para fazer a obra de Deus. Eu não estou preparado para servir. Eu não estou preparado para fazer a vontade de Deus. Não, eu vou ficar ainda um pouquinho no mundo. Não, eu vou ficar ainda um pouquinho. Não, eu não sirvo. É um perigo, meu irmão. Esse homem esperou 38 anos até Jesus vir. Jesus Cristo olhou e viu alguém que precisa de mim. Alguém que ninguém está a olhar por ele. Eu vou lá. E ele foi. E o homem disse: eu estou à espera que alguém me empurre. Se calhar você está à espera que o profeta venha e revele a tua vida. Se calhar você está à espera que o profeta venha e fale e te toque. Mas não, é Cristo. O profeta foi ungido por Cristo. Mais buscar Deus do que aquele que é o homem. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado. O homem não pode nada se do céu não lhe for dado. Até o presidente é colocado por Deus. A Bíblia diz que Nabucodonosor, que era o rei, cheio de majestade e glória, sentiu-se avarente, arrogante, soberbo e achou que o poder que ele tinha foi por mérito próprio. O que é que Deus fez? Deus lhe arrancou do trono e lhe meteu no mato a comer capim. Deus lhe fez comer capim, fez virar maluco. Deus colocou uma enfermidade para que ele reconhecesse que só Deus é Deus. Então não vamos permitir, amada igreja, que Deus nos arranque do mundo com uma doença. Deus nos arranque do mundo com um problema, com um acidente, com uma doença ou com uma morte do nosso ente querido. Vamos simplesmente fazer a vontade de Deus e cumprir com aquilo que lhe apraz. Até aqui a palavra do Senhor. Eu quero que você glorifique a esse Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vou pedir que você levante. Vamos orar pela palavra. Estenda as tuas mãos aqui no altar. Eu vou pedir para que você ore por mim e ore pela minha família. Que são muitas batalhas, por vezes, que muitos homens de Deus aqui na igreja enfrentam para poder servir a amada igreja, para poder passar uma palavra. Por vezes há servos que aqui estão doentes, há servos que estão a passar por problemas em casa, há servos que por vezes o filho está doente, a esposa está doente, às vezes, por vezes até não tem finanças, não tem nada para dar de comer, mas ele olha primeiro pela vontade de Deus e vem te trazer uma bênção. Vem te trazer um louvor, vem te trazer uma palavra. Então, da mesma forma que você foi abençoado durante o culto, por cada servo que aqui esteve, eu quero que você faça uma intercessão, ore, feche os teus olhos e ora pela igreja, pela palavra e pela aquela pessoa que foi ungida, a apóstola Filomena, para que essa obra não parasse e tivesse um bom caminho, tivesse avanço. Então, meu irmão, ora para todos aqueles servos, ora para mim, ora para a minha família, para que Deus possa falar contigo no nome de Jesus.